O que é destaque nesta edição? A Assembleia aprova aumento do ICMS e mini reforma administrativa do Estado. Governador anuncia redução de impostos para a cesta básica e criação de fundo para a erradicação da pobreza. Justiça pede recuperação do Centro de Proteção Ambiental de Baubina. Lacrada a rádio FM pirata que funcionava na Zona Leste. Setor de serviços no Amazonas tem o terceiro pior desempenho do país. Governo corta 42 bilhões em gastos e eleva imposto sobre folha de pagamento de empresas. Relator quer caçar chapa indica manter Dilma e Temer elegíveis. Atentado no Iraque antes da chegada do secretário da ONU deixa 13 mortos. Crime misterioso no Vale do Amanhecer. Homem é morto a golpes de faca e teve o corpo jogado na rua. Motoqueiro fantasma volta a atacar. Homem envolvido em assaltos é morto com 2 tiros quando saía de lanchonete na Compensa. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. O Climatempo previa 7 milímetros de chuva ontem e a precipitação pluviométrica foi mais que o dobro. E hoje diz que é de 60% a probabilidade de 25 milímetros. A temperatura que é de 24 graus no momento aqui na rede difusora de rádio no sítio histórico da cidade terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 86%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 30 de março. É o 89º dia do ano. Faltam 276 para acabar 2017. É dia de São João Clímaco. O Rio Negro continua subindo e foram mais 4 centímetros até ontem. Leitura que será atualizada daqui a pouco. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 13 centímetros. São normais as operações de pousas e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1922 era realizada a primeira travessia aérea do Atlântico Sul pelos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 1981, nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan é ferido a bala em atentado. Ainda em 1981, o cantor Lindomar Castilho mata em uma boate a ex-mulher Eliane de Gramont. 2000, Estados Unidos aprovam ajuda de 1,7 bilhão de dólares para combater narcotráfico na Colômbia. 5h49 em Manaus. A partir deste sábado, 1º de abril, a Prefeitura de Manaus colocará em circulação 2 novas linhas de ônibus. Larissa Balheiro tem os detalhes. A partir deste sábado, 2 novas linhas vão circular para atender os usuários da Vila Buriti, na zona sul de Manaus, que desejam se deslocar para o Terminal 2 ou circular pela área do Porto da Ceasa. Essa mudança foi anunciada pela Prefeitura de Manaus, que, em nota, afirmou que os ônibus que têm feito a integração gratuita entre a Bola da Gilete e o Porto da Ceasa vão continuar em operação. Porém, os usuários que optarem pela integração temporal para utilizar outras linhas poderão adquirir gratuitamente o cartão cidadão e fazer a recarga de créditos em um estande do Sinetran, que vai funcionar na Bola da Gilete para maior comodidade dos usuários da área. Outra modificação anunciada pela Prefeitura acontece nas linhas 013 e 122, que terão o itinerário alterado. Ao longo desta semana, agentes da SMTU vão distribuir folhetos informativos nos pontos de parada, interior dos ônibus e terminais de bairros para comunicar previamente os usuários sobre essas modificações. As linhas 013 e 122, por exemplo, vão trafegar até o terminal da Cachoeirinha, de onde vão retornar para os bairros. Já a partir do terminal 2, os usuários terão como opção 2 novas linhas, a 628 e a 629, para circular na Vila Buriti. Essas e outras informações vocês acompanham no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 5h50 em Manaus. Alberto Pellegrini, o trânsito na cidade como está neste fim de madrugada e início de manhã? Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito bom, Paulo Guerra, trânsito tranquilo, sem nenhum tipo de acidente até o presente momento nas vias de onde já dirigia a nossa unidade externa, como a Avenida Camapuã, a Avenida Grande Circular e a Alameda Cosme Ferreira, Paulo. Essas vias que têm grande fluxo nesse momento estão aí sem nenhum algo que possa atrapalhar, tipo acidente ou pane mecânica. E os bandidos continuam tomando carros de assalto na cidade. Ontem à noite não foi diferente.
Na UEA da Castelo Branco, um Palio cor prata foi tomado de assalto. O carro tem a placa NOK 6582. NOK 6582 é um Palio de cor prata. Qualquer informação, Peregrino, pode ser dada para o telefone 98423 4087. A bandidagem tomando carro de assalto aí a toda hora, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, a média são de 12 carros, de 10 a 12 carros por dia que a polícia recupera. Para você ter uma ideia do número de assaltos, de carros tomados de assalto que acontece em Manaus todos os dias. Quando a polícia recupera de 10 a 12, é porque o índice de roubo também é muito grande, Paulo. Eu digo de 10 a 12, isso diariamente os carros são recuperados em Manaus. Aí tem para mais de 15, 16 roubos de carro, são também, a grande maioria, tomados de assalto. Tivemos 2 crimes, um misterioso no Vale do Amanhecer. Um homem foi encontrado pipinado a golpes de faca, muitas facadas. E o motoqueiro fantasma atacou de novo e matou um homem envolvido em assaltos lá quando ele saía de uma lanchonete no bairro da Compensa. Os corpos ainda estão no IML, Peregrini? Ainda, Paulo, ainda. Um deles já passou pelo exame de necrópsia, o outro, porém, ainda vai passar. Os crimes ocorreram aí, um na madrugada, o outro um pouco mais cedo, e o Departamento de Perícia Técnica e Científica esteve nos locais do crime, bem como a equipe de plantão de necrópsia do Instituto Médico Legal continuam trabalhando nesse momento para liberar o luto para a família, para a posterior sepultamento. Peregrino, você que gosta desse tipo de informação, lá em Hong Kong, uma jovem de 18 anos, o nome dela é Alexandre Keffen, ela mora em Hong Kong, ela vendeu a virgindade dela por 8,2 milhões, Alberto Peregrino, só isso, 8,2 milhões pela virgindade. Pois é, tá inflacionando o mercado, né, rapaz? Aqui na nossa, no centro da cidade, na Lobo da Almada, a tabela de saliência está bem mais em conta. Mas aqui se tratava de uma outra história, Alberto, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, a gente vai voltar com essas e outras informações. Sem antes dizer, Paulo Guerra, mandar um abraço especial para o nosso ouvinte, uma senhora já idosa, diz ela que não, a dona Socorro Siqueira, lá no Águas Claras, ela é mãe do nosso amigo Eudógio, jornalista Eudógio, mandando um abraço. Todo dia ela acorda cedo para ouvir o Jornal da Manhã, depois vai dormir de novo. Ela gosta de ouvir o Paulo Guerra e toda a equipe do Jornal da Manhã. Contigo, Paulo. 5h54 em Manaus. Shopping Cidade Leste aceitou proposta da Defensoria Pública para restabelecer tolerância de 30 minutos no estacionamento. Thaís Gama. O Shopping Cidade Leste aceitou a proposta da Defensoria Pública especializada em atividades e interesses coletivos da Defensoria Pública do Estado do Amazonas de retomada da tolerância de 30 minutos no estacionamento por se tratar de um estabelecimento que oferece aos clientes serviços públicos. O empreendimento conta com unidades do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, do DETRAN, do PAC, Pronto Atendimento ao Cidadão, e também da Defensoria do Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON Amazonas, além do Ministério Público. A proposta foi aceita em reunião realizada pela Defensoria Pública especializada em atividades e interesses coletivos na última segunda-feira, na sede do PROCON, e nela estavam representantes dos órgãos e entidades que atuam na defesa e direito do consumidor, como a diretora do PROCON Amazonas, Roseli Fernandes, o chefe de fiscalização do órgão, Aldrin Caldas, o presidente e o coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Marcos Salum e César Boaventura, respectivamente, e os representantes dos shoppings Amazonas, Manaus Plaza, Manauara, Ponta Negra, Sumaúma, Cidade Leste, Via Norte e da Associação Brasileira de Shopping Centers, Abrace. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo, Thaís Gama, para o Jornal da Manhã. 5h55 em Manaus. De passagem pela primeira vez em Manaus, o navio Fran atraca no porto daqui a pouco às 8 horas. A embarcação vem de Fortaleza e traz a bordo 118 pessoas, entre turistas e tripulantes. Para registrar a primeira visita do navio à capital amazonense, será entregue uma placa de boas-vindas ao comandante desse cruzeiro. A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, PROCON Manaus, realizou ontem ação de fiscalização para averiguar o cumprimento da lei das filas e dos biombos
nas agências bancárias da Zona Sul e Centro-Sul da cidade. A ação obedece a um cronograma criado a partir das denúncias registradas pela Central de Reclamações. Durante a ação, 14 agências localizadas nas avenidas Senador Álvaro Maia e Djalma Batista e no centro foram fiscalizadas por não cumprirem o tempo de atendimento estabelecido pela Lei Municipal 167/2005, também conhecida como Lei das Filas, e por não obedecerem aos padrões exigidos pela Lei dos Biombos. Dessas, uma recebeu auto de infração, 7 estavam inadequadas e foram orientadas em relação às senhas de atendimento de gerência, aberturas de contas, financiamentos, empréstimos e investimentos, e 6 receberam autos de constatação. A Polícia Civil, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações, sob o comando do delegado Felipe Vasconcelos Dias, titular da unidade policial, deflagrou ontem, por volta das 10 horas, operação que resultou na desativação de uma rádio clandestina localizada na rua Ernesto Costa, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. De acordo com a autoridade policial, a ação foi realizada em parceria com fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e teve por objetivo averiguar denúncias feitas aos servidores da delegacia informando a existência de uma rádio clandestina em funcionamento na rua Ernesto Costa e que a ilegalidade estaria afetando a transmissão do sinal de rádios regularizada. Felipe Vasconcelos Dias disse que as equipes chegaram ao endereço indicado e confirmaram as delações. No local funcionava a Rádio Viva FM, que estava realizando transmissões na faixa de 105,1 MHz e via internet sem possuir qualquer tipo de cadastro ou licença de operação junto à Anatel. A rádio estava instalada em uma sala nos altos de uma loja de materiais de construção e utilizava 3 antenas de pequeno porte para transmitir sinal nos bairros adjacentes. O governador José Mello inaugura hoje às 9 horas da manhã a nova sede da Junta Médica do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Administração e Gestão SIAD. O prédio está situado na rua Igarapé de Manaus, sem número, quadra 3, Parque Residencial Manaus Prosami, no centro da capital. Além das novas instalações, o órgão vai contar com o serviço de agendamento online. O prefeito em exercício Marcos Ota abre hoje o evento do lançamento regional do 4º Encontro dos Municípios com Desenvolvimento Sustentável. O encontro às 9 horas terá a presença de mais de 37 gestores municipais e será realizado no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional. O evento é promovido pela Frente Nacional de Prefeitos em parceria com a Prefeitura de Manaus e SEBRAE e é voltado para prefeitos, gestores e interessados em geral na discussão municipal sobre sustentabilidade urbana do país. Representantes da Rede de Controle da Gestão Pública no Amazonas retomaram ontem as discussões com a Assembleia Legislativa sobre a proposta de um projeto de lei para garantir a transparência da gestão fiscal nas transições de governos municipais e estadual no Amazonas. Em reunião realizada na tarde de ontem, representantes dos órgãos que compõem a rede apresentaram minuta do projeto ao atual presidente da Casa, deputado Davi Almeida, do PSD, e a lideranças partidárias. 6 horas e 6 minutos em Manaus. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da difusora. Bem, Paulo, quinta-feira, 30 de março de 2017, Manacapuru entra para a história com a inauguração do primeiro cinema da era moderna criado pela tecnologia de ponta. Uma nova era no entretenimento cultural e daqui em diante é assim que o manacapuruense vai se divertir na terra de cirandas. Mas a história do cinema em Manacapuru não começa aqui. Em 1968, o comerciante Abdala Calil, seu Bibi Calil, experimenta a primeira exibição cinematográfica em solo Moura, criando o famoso Cine Riviera, revolucionando e diversificando o divertimento jovem da época. Em seguida, em meados dos anos 70, outro comerciante, o senhor Valdemar de Oliveira e Silva, conhecido como Valdemar Caracol, também coloca à disposição do público o Cine Alvorada. Com a chegada da TV, os cinemas foram esquecidos e aos poucos desaparecendo até a sua extinção. Agora, depois de quase 50 anos, o empresário Carlos Kimak encurta a distância entre a telona e o telespectador, inaugurando o primeiro cinema moderno, abrindo as cortinas da 7ª arte, colocando à disposição do público mais uma opção de divertimento. Carlos Kimak fala de sua paixão pelo cinema e das dificuldades para instalar seu empreendimento em Manacapuru.
Bom, isso sempre foi uma coisa que eu já trabalho desde 1976. A gente começou a mexer com o cinema para brincar, para assistir por não ter opção. E hoje o meu irmão, que tem cinema também, me botou na cabeça que seria um bom negócio e eu não analisei. Eu fiz por Manacapuru, que eu sempre gostei daqui, que moro aqui há muitos anos, e achei que Manacapuru merecia um cinema como a gente está fazendo. Foi difícil, porque a gente tivemos vários empecilhos que atrasaram um pouco a gente, já era para nós estar com esse negócio funcionando. Vamos agora esperar que o pessoal venha retribuir o investimento que a gente está fazendo aqui, e os filmes daqui mais uns dias a gente vai atualizar, porque a gente está um pouquinho com a agenda meio estourada, mas daqui uns dias nós vamos estar passando os lançamentos nacionais no mesmo dia que qualquer outro lugar vai estar passando. Dom Paulo é um belo empreendimento, equipado com câmeras de alta tecnologia, o Cinemark conta com 2 salas de projeção com tela normal e sistema 3D, uma espaçosa sala de espera e lanchonete. Sua inauguração está prevista para logo mais, às 19 horas, com o filme A Bela e a Fera. As bilheterias estarão abertas por todo o dia de hoje para a compra dos bilhetes. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h08 em Manaus. A falta de justificativa para despesa de diárias, a não comprovação de deslocamento e relatório de viagens, ausência de assinatura das notas de empenho e liquidação, controle precário do almoxarifado de material de expediente, constatado do almoxarifado central da Prefeitura do Careiro, e o sucateamento de veículos depositados na garagem da Secretaria de Obras foram algumas das irregularidades detectadas e que levaram o ex-prefeito municipal do Careiro, Hamilton Alves Vilar, a ter a prestação de contas referente ao exercício de 2014 julgada irregular pelo Pleno do Tribunal de Contas durante a sessão desta quarta-feira. Segundo o relator das contas, conselheiro Josué Filho, as multas e glosas aplicadas por conta das irregularidades ultrapassam R$680 mil. O ex-prefeito, que ainda pode recorrer da decisão, terá 30 dias para fazer a devolução deste dinheiro aos cofres públicos. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou que a Eletrobras, Amazonas Energia e Eletronorte e Amazonas Geração de Transmissão de Energia S.A. apresentem planos de ações emergenciais para evitar a ruína e o desabamento do prédio do Centro de Proteção Ambiental de Baubina e para impedir o perecimento do seu acervo arqueológico. Os planos deverão ser apresentados à Secretaria de Estado de Cultura e ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, no prazo de 90 dias. Assim que os planos forem aprovados, a execução das medidas emergenciais deve ser iniciada em 60 dias e concluída no prazo máximo de 1 ano. Em caso de descumprimento da decisão, as empresas deverão pagar multa diária no valor de R$30 mil até o máximo de R$10 milhões. A decisão liminar é resultado de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal para buscar reparação de todos os danos causados ao patrimônio cultural brasileiro pelo abandono e degradação do Centro de Proteção Ambiental de Baubina e seu acervo arqueológico, localizado na Vila de Baubina, no município de Presidente Figueiredo, a 117 quilômetros da capital. O setor de serviços do Brasil encolheu 2,2% em janeiro na comparação com dezembro e 7,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, descontando o efeito da inflação. Foi a maior perda desde 2012, com queda em praticamente todas as atividades em meio ao desemprego elevado e atividade econômica ainda enfraquecida. Os dados são de IBGE. No Amazonas, esse setor registrou o terceiro pior desempenho do país, com recuo de 3,7%, aponta o IBGE. Em janeiro deste ano, o Amazonas caiu 11,8% comparado ao mesmo período de 2016. 6h11. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas completa nesta quinta-feira 27 anos de existência e receberá homenagem em sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado. A solenidade acontece às 16 horas no plenário Rui Araújo. Em 2016, a DPAM realizou 253.390 atendimentos na capital e no interior, um aumento de 13% em relação a 2015, que teve um total de 223.370 atendimentos. A sessão especial foi requerida pelo deputado Sinésio Campos e pela deputada Alessandra Campelo como forma de reconhecimento aos relevantes serviços que a DPE vem prestando à população no que se refere à garantia do acesso à justiça e na promoção dos direitos humanos. 6h12 em Manaus. Temos informações das ruas da cidade. Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra. Acaba de acontecer um assalto, um carro tomado de assalto em frente à igreja São Sebastião, aí no centro, na rua 10 de julho. Agora há pouco, há menos de 7 minutos atrás. Trata-se de um Etios Prata, de placa, atenção, 24ª SICOM, atenção, Rocan, Etios Prata, OAG 5167. OAG 5167. Um casal tomou de assalto o carro da dona Fátima Mourão, uma pessoa que sempre pega na igreja, proprietária do navio Dona Carlota. Ela foi assaltada agora e levaram o carro dela da frente da igreja de São Sebastião. Atenção, polícia, repetindo a placa, e você se vê esse carro na rua com o casal, acione a polícia imediatamente. Etios Prata, placa OAG 5167. Carro tomado de assalto agora há pouco, aí no centro da cidade. Paulo Guerra. Peregrini, a senhora estava dentro do carro? A senhora estava dentro do carro, Paulo, estava descendo, estava deixando o carro nesse momento para, sempre ela vai à missa nesse horário, a primeira missa que tem todos os dias aí na igreja de São Sebastião. Quando chegou um casal, o homem tentou puxar a chave da mão dela, tirou ela do carro, a mulher a empurrou no chão e ela ainda foi agredida, além de ter o carro roubado. Os dois bandidos, um casal, agiu agora há pouco aí no centro da cidade, Paulo. Nós comentávamos isso, essa questão de tomada de assalto, agora há pouco, nessa edição ainda, né, Paulo? Pelegrini, e muitas mulheres envolvidas na bandidagem nos últimos dias, né, Pelegrini? Paulo, daqui a pouco nós vamos noticiar também de uma quadrilha aí, formada por várias pessoas, dentre elas uma mulher que assaltava residência, fortemente armadas. As mulheres cada vez mais entrando no crime. E por isso também, Paulo, daqui a pouco vamos comentar também, começa agora uma revista no CDPM lá na questão feminino, lá no Compage, nesse momento, no setor feminino, começa O Peregrini vai voltar daqui a pouco e vamos falar sobre esses assuntos que ele ainda há pouco abordava. Lembrando que também ontem à noite aconteceu um assalto na Castelo Branco, na UEA, à frente da UEA, quando um Palio cor prata, placas NOK 6582, foi tomado de assalto. E ainda há pouco, em frente à igreja de São Sebastião, como o Jornal da Manhã acaba de informar, um assalto aconteceu e um carro foi levado. 6h15. A votação do projeto de lei número 26/2017, que trata do adicional nas alíquotas do Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, mobilizou empresários de todos os segmentos ao plenário e galerias da Assembleia Legislativa ontem. O projeto foi votado e aprovado por 12 votos a 9 em votação registrada no painel eletrônico da Casa. Sob a presidência do deputado Davi Almeida, os deputados votaram uma pauta de 9 matérias no total, sendo 7 originárias do governo e 2 de autoria de parlamentares. A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, de dezenas de produtos, entre eles estão combustíveis líquidos e gasosos, derivados ou não de petróleo, exceto querosene, gasolina de aviação e gás de cozinha, óleo diesel, cigarros, bebidas alcoólicas, inclusive cerveja e chopp, perfumes, produtos de beleza ou de maquiagem, barcos de recreio, esporte ou lazer, veículos automotores terrestres nacionais com capacidade superior a 2.000 centímetros cúbicos, televisão por assinatura e concentrados e extratos para bebidas não alcoólicas. Após desonerar a cesta básica beneficiando a população mais pobre, o governador José Mello está instituindo um adicional tributário e criando o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Aprovada ontem na Assembleia Legislativa do Estado, a medida vai permitir ampliar em pelo menos 250 milhões ainda em 2017 os investimentos na área social, saúde, educação e inclusão produtiva, combatendo a pobreza extrema, desnutrição infantil e intensificando ações para melhorar o IDH do Estado. A criação do novo fundo está amparada na Constituição Federal e se baseia no artigo 82 dos atos das disposições constitucionais transitórias que originou o Fundo Nacional de Combate e Erradicação da Pobreza no ano de 2000. No âmbito nacional, os recursos atualmente são investidos no semiárido brasileiro em ações para o enfrentamento da seca. O Amazonas é o 22º estado a adotar o instrumento. Os recursos para a manutenção do Fundo de Erradicação da Pobreza do Amazonas serão originados do adicional de 2% na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS de produtos supérfluos. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Jorge Jataí, a cobrança tributária
poder será feita em uma única etapa do desembaraço, diferente da prática de outros estados, onde o adicional é por cada vez que o item se depara com o fisco. Além disso, o Mero também anistiou de multas de juros sobre débitos gerados até 30 de dezembro de 2016, relativos ao ICMS, TCMD e IPVA. Esta medida irá permitir que empresas inadimplentes com o fisco estadual se regularizem, dando continuidade às suas atividades, mantendo os empregos e sinalizando com a possibilidade de novos investimentos que devem beneficiar o povo do Amazonas. É bom registrar que os débitos gerados até 30 de dezembro de 2016 relativos ao ICMS, ITCMD e IPVA foram anistiados. Polícia. Iranduba segue refém da bandidagem. Taxista morto a facadas foi enterrado ontem no início da noite e mais um assalto à mão armada aconteceu na cidade. J. Rai vai trazer os detalhes. O assassinato com requintes de crueldade do taxista e ex-vereador de Iranduba, João Lima da Silva, de 67 anos, e o avanço expressivo da criminalidade foram os assuntos em destaque no dia de ontem em todo o município. A repercussão da morte de João Lima na imprensa do estado trouxe a Iranduba o delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, o delegado do Interior, Mariolino Brito, entre outras autoridades da segurança pública. Enquanto o corpo do taxista era velado no plenário da Câmara Municipal, onde ele exerceu 2 mandatos como parlamentar, a equipe se reunia no gabinete da presidência com o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, um grupo de vereadores e outras lideranças locais. O delegado-geral Frederico Mendes anunciou as medidas que serão tomadas. Nós iremos marcar em Manaus uma reunião com o CPI e com o DPI comando, a fim de que a gente possa também buscar o melhor reaparelhamento da polícia aqui, bem como tentativa também de ampliar o efetivo, se for o caso. O prefeito Chico Doido disse que na semana passada já havia agendado uma reunião com o governador José Melo para tratar sobre segurança pública. O encontro aconteceu na noite de terça-feira. Para a gente tomar um novo rumo, tomar solução sobre os problemas que Iranduba está passando, sobre a respeito da segurança. Como tinha gente falando, não, porque o prefeito tem segurança, tem isso, tem aquilo, ele não está preocupado com a população. Estou e muito preocupado com a população, porque eu vivo aqui, a minha família vive aqui, os meus filhos vivem aqui. O cortejo com o corpo do taxista e ex-vereador João Lima percorreu as principais ruas de Iranduba até chegar ao cemitério da cidade. O presidente da cooperativa de radiotáxis do município e área metropolitana, Clíce Braga de Oliveira, desabafou. Nós queremos justiça, J. porque nós não podemos mais deixar a nossa sociedade às margens desses vagabundos. E se os direitos humanos se pronunciar diante dele, que eu peço que a autoridade tome as providências e vamos pedir para a polícia encruzar os braços, como foi feito lá em Curitiba, para a sociedade fazer justiça, gente, porque nós não aceitamos mais isso. O povo de Iranduba não aguenta mais viver da forma que está sendo. Na noite de ontem, mais um assalto foi registrado, desta feita em uma pizzaria da cidade. Minutos depois, 2 suspeitos em uma moto foram presos por policiais da 8ª CIPM. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h25 em Manaus. Alberto Pellegrini, o que aconteceu na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma noite tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, bem como no pronto-socorro João Lúcio, com poucos atendimentos por violência. Pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada tranquila durante toda a noite e madrugada, com um registro de acidente de trânsito e um por agressão física. Ações da polícia, uma ação da Rocan realizada ontem resultou na prisão de 8 pessoas por envolvimento em tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. O grupo foi localizado após denúncia. Todos foram presos e levados à delegacia, foi o que informou o capitão Renan Carvalho da Rocan. Mais uma grande ação da Rocan aí, tirando bandidos de circulação. Um homem até o momento não identificado foi preso na tarde de ontem, suspeito de tentar assaltar o ônibus da linha
552 no bairro Ouro Verde, ali na proximidade do bairro do Coroado. Ele passou por baixo da catraca e anunciou o assalto. A polícia rapidamente foi acionada e conseguiu prender o bandido. Outro assalto a ônibus aconteceu no bairro Grande Vitória. Aliás, em assalto, o bairro Grande Vitória vem se destacando. Todo dia tem assalto, tanto a ônibus quanto a populares no bairro Grande Vitória. A quarta SICOM precisa dar uma resposta imediata no bairro Grande Vitória. O negócio está frouxo no bairro Grande Vitória. Vamos levar, inclusive, essa demanda ao subcomandante da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz, para que providências 6h28 em Manaus. Mais uma vez, a telefonia celular atrapalha a vida do povo. Oh, meu Deus do céu, como é ruim celular em Manaus. Mas vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial, dizendo o Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã que na entrada do núcleo 21 na Cidade Nova tem uma moto abandonada, jogada no mato, possivelmente uma moto roubada, uma moto Titan de placa PHC 2525, uma Titan de cor clara, está na entrada do núcleo 21 da Cidade Nova, ali na ladeira do IML à direita, aquela entrada lá do núcleo 21, essa moto está abandonada. Atenção, a Polícia Militar tem que chegar junto lá para saber essa situação dessa moto que foi abandonada. Avenida do Turismo, nesse momento, acidente de trânsito com vítima lesionada. Tem uma jovem jogada no asfalto, vítima de queda de moto. Uma ambulância do SAMU se faz necessário nesse momento na área da Avenida do Turismo, após o posto Atem, próximo ao Copa. Atenção, tem acidente de trânsito com vítima fatal no local. Agora há pouco, conforme o Jornal da Manhã já informara, que o Etios foi tomado de assalto em frente à igreja de São Sebastião. Uma senhora teve seu carro roubado e ela ainda foi agredida por bandidos. A dona Fátima Mourão, ela foi assaltada e teve seu carro tomado de assalto. Um Etios de cor prata, de placa OAG 5163, OAG 5163, essa é a placa do Etios. Atenção aí os amigos taxistas, a Polícia Militar, a Rocan, assalto agora há pouco. Os policiais da 24ª SICOM que tomam conta daí da área do centro da cidade. Atenção, mais um assalto, mais um crime, mais um carro tomado de assalto na área central, que está precisando urgente de maior policiamento, principalmente nesse horário da manhã. É mais um assalto, mais um carro tomado de assalto na área central da cidade. Dessa vez. Oi, voltou. 6h31 em Manaus. Daqui a pouco, Peregrine, nas últimas notícias, você complementa o noticiário policial com as 2 mortes acontecidas na noite e madrugada. Os números das loterias. A Loto Fácil teve 2 apostas com R$880.277 para cada apostador. Eles são de Fortaleza e de Piracicaba, em São Paulo. As dezenas sorteadas no concurso 1492 foram estas: 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 24 e 25. A Quina também acumulou no concurso 4.346 dezenas sorteadas 01, 15, 52, 63 e 74. A Mega Sena já está acumulada em 25 milhões. Ninguém acertou as dezenas sorteadas a noite passada no concurso 1916. Dezenas foram 03, 09, 18, 23, 50 e 52. 6h35.
Esportes. Um jogo isolado ontem pela Copa do Nordeste. O Vitória eliminou o River do Piauí, vencendo por 3-2. No Campeonato Gaúcho, uma zebra. O São Paulo fez 1-0 no Grêmio. Pelo Paulista, o Santos ganhou mais uma, 3-1 sobre o Novo Horizontino. O Palmeiras perdeu para a Ponte Preta 1-0. O Corinthians bateu o Linense 3-0 e o São Paulo derrotou o São Bernardo por 1-0. No Paranaense, o Londrina derrotou o Curitiba 1-0. Fluminense e Flamengo tropeçaram nos chamados pequenos Madureira e Volta Redonda. O Fluminense mais uma vez teve dificuldades contra o Madureira e o jogo terminou em 2-2. Ainda pela Taça Rio, Volta Redonda empatou com o Flamengo em 1-1. O Resende foi derrotado por 1-0 pelo Nova Iguaçu. A Taça Rio terá nesse fim de semana o clássico Fla-Flu, que será realizado em Cariacica. Os jogos de hoje pelo Campeonato Carioca. Às 19h30 jogam Portuguesa e Botafogo, e às 21h30 Vasco e Boa Vista. Últimas notícias. 2 mortes durante a noite e madrugada na cidade de Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra, uma foi a faca no bairro Vale do Amanhecer. Um homem até o momento não identificado no bairro Vale do Amanhecer, proximidades do bairro Colônia Terra Nova, foi assassinado com várias facadas pelo corpo. O corpo desse homem continua no Instituto Médico Legal, no bairro da Compensa, noite de ontem. Ao sair de uma lanchonete, um homem conhecido no bairro pela prática de assaltos foi barbaramente assassinado. O motoqueiro fantasma se aproximou. Uma moto de placa não identificada. Um homem que estava na garupa desceu da garupa, olhou bem, se certificou de que era o homem que ele procurava e atirou 2 vezes na cabeça. Fato deu-se no bairro da Compensa. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o IML registrou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, informações do assalto no centro da cidade. Esse carro que foi roubado começa a fazer uma onda de assaltos. Seus ocupantes, os bandidos, já assaltaram pessoas lá próximo ao IMPA, próximo também à rotatória do bairro do Coroado, com inclusive visto aí por uma equipe de TV. É um Etios Prata Hatch de placa OAG 5163, começa a fazer, os ocupantes começam a fazer, Paulo, uma onda de assaltos na cidade. 6h42 em Manaus. O Banco Central vai divulgar nesta manhã um relatório da inflação no primeiro trimestre deste ano. No final do ano passado, o Banco Central estimava um cenário mais positivo para a alta nos preços. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga os números de janeiro das vendas no varejo. Em 2016, as vendas no comércio varejista recuaram 6,2%. A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, foi levada por agentes da Polícia Federal para cumprir prisão domiciliar ontem à noite em seu apartamento no Leblon, na zona sul do Rio. A Adriana foi hostilizada por parentes de presos ao deixar o presídio. Ela chegou ao Leblon por volta das 20 horas sob vaias e xingamentos de cerca de 50 pessoas que aguardavam no local. Os carros da Polícia Federal foram recebidos por grito de volta para Bangu, além de palavrões e ofensas. Alguns chegaram a desferir tapas contra o vidro e foram afastados por agentes da Polícia Federal. A companhia americana SpaceX reutilizará pela primeira vez o primeiro estágio de seu foguete Falcon 9, iniciando uma potencial transformação deste setor graças à redução dos custos de acesso ao espaço. O lançamento para colocar em órbita um satélite de telecomunicações da empresa luxemburguesa SES está previsto para as 22h27, 19h27 no horário de Brasília desta quinta-feira, do Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveral, na Flórida. A Turquia anunciou hoje o fim de sua operação militar Escudo de Eufrates, lançada no norte da Síria em agosto do ano passado. O primeiro-ministro turco Binali Yildirim, porém, não descartou novas incursões por terra no país vizinho. O presidente Michel Temer voltou a defender ontem a aprovação da reforma da Previdência como essencial para a sustentabilidade financeira do país no longo prazo. De acordo com o PMDBista, as mudanças das aposentadorias e pensões do Brasil vai paralisar em 7 anos. O presidente disse que, sem a reforma em 2024, o governo só terá dinheiro para pagar os servidores e não vai conseguir fazer investimentos sociais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, enviou ontem ao Senado o pacote de medidas anticorrupção. O conjunto de propostas originalmente apresentado pelo Ministério Público foi aprovado pela Câmara em novembro do ano passado, mas como os deputados desfiguraram o texto original,
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a tramitação do projeto no Senado e determinou que o pacote começasse a tramitar do zero. O relatório final do ministro Herman Benjamin do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aponta que ele votará pela cassação da chapa de Dilma Rousseff e Michel Temer e contra a punição para tornar os dois candidatos inelegíveis. Segundo ministros que tiveram acesso ao documento de caráter sigiloso, a narrativa construída por ele sinaliza uma série de irregularidades financeiras na campanha de 2014, mas também a ausência de provas cabais de que Dilma e Temer sabiam durante aquele período que o esquema de Caixa 2 abastecia as contas. O juiz federal que suspendeu o decreto contra a imigração do presidente Donald Trump reforçou a sua ordem ao bloquear a aplicação da medida polêmica. O juiz distrital Derek Watson do Havaí transformou sua ordem temporária de suspensão do decreto em uma medida preliminar, uma medida cautelar que dificulta ainda mais a aplicação da decisão de Trump contra certos imigrantes. O Departamento de Justiça deve apelar contra a decisão. Pelo menos 15 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas em um ataque suicida realizado no sul de Bagdá, capital do Iraque. Horas antes da chegada ao país, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, informou hoje à agência F, uma fonte policial. O atentado ocorreu na madrugada por um caminhão-tanque carregado de explosivos conduzido por um suicida que colidiu contra um posto de controle das forças de segurança na região de Al-Daura. Vários feridos estão em estado grave e foram internados em hospitais da região metropolitana da capital iraquiana, segundo a fonte. A explosão danificou 11 caminhões e 4 automóveis que estavam nas imediações do posto de controle de segurança. Um helicóptero com 5 pessoas a bordo desapareceu no mar da Irlanda, segundo informou a Guarda Costeira Britânica nesta quinta-feira. As buscas pela aeronave estão em andamento. O helicóptero de propriedade privada perdeu contato com os radares no litoral da Baía de Caernarfon, sobre o mar da Irlanda, na quarta-feira. A Agência da ONU para os Refugiados, Acnur, anunciou hoje que a guerra na Síria já deixou mais de 5 milhões de refugiados. O violento confronto, que completou 6 anos no início de março, já deixa um saldo de cerca de 400 mil mortos e mais de 6,3 milhões de deslocados internos. Quando o número de mulheres, homens e crianças em fuga de 6 anos de guerra na Síria passa da marca de 5 milhões, a comunidade internacional precisa fazer mais para ajudá-los, afirmou a Acnur em um comunicado, segundo a agência France Press. A equipe econômica do governo Michel Temer anunciou ontem uma série de medidas de aumento da arrecadação e de corte de gastos para fechar o buraco de 58,2 bilhões no orçamento e tentar atingir a meta fiscal fixada para 2017, que é de déficit de 139 bilhões de reais. As medidas anunciadas foram o bloqueio de 42,1 bilhões de reais em gastos públicos. Receita extra com a reoneração da folha de pagamento, 4,8 bilhões. Receitas extras com relicitação de 4 hidrelétricas de 10,1 bilhões de reais. Receita extra com a equiparação da alíquota do IOF de cooperativas de crédito com a cobrada de bancos, 1,2 bilhão. As medidas foram divulgadas pelos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Prisão de conselheiros deixa sem comando o TCE do Rio de Janeiro, que julgará contas de Pezão. Folha de São Paulo. O governo anuncia corte de 42,1 bilhões e fim de desoneração para setores. O Estado de São Paulo. Temer vai antecipar a nomeação de ministro que votará sobre cassação. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Adriano Anselmo chega em casa sob vaias, ladra, volta para a cadeia. Valor econômico. Governo confirma penas mais rigorosas para fraudes na indústria de carnes. Estado de Minas. Campanha de vacinação contra a influenza começa em abril em Minas. Recife, Jornal do Comércio. Governadores do Nordeste pedem a Temer redistribuição de contribuições sociais. Vamos a Fortaleza com o Diário do Nordeste. Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado pela família há 16 anos no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Ministério Público do Estado pede cassação de Temer e inelegibilidade de Dilma. O julgamento começa na próxima terça. O Brasil Econômico. Fazenda defende aumento de imposto para cumprir meta fiscal de 2017. Edições impressas locais. Agora. Esquartejada pela própria filha. O Centenário Jornal do Comércio. Serviços em queda de 11,8% no ano. A crítica. Carga tributária. Aumento do ICMS vai parar na justiça. O Em Tempo. Manaus Trans multa mais de 7 mil infratores. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã.
Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Thaís Gama, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.